Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Iniciando o programa de hoje, passamos a apresentar Histórias que a Vida Conta. Conta-se que um carregador de água na Índia conduzia 2 potes grandes, cada um pendurado numa das pontas de uma vara que levava sobre os ombros. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de líquido no fim da longa jornada entre o poço e a casa do chefe. O pote rachado chegava apenas pela metade. Foi assim por 2 anos diariamente. O carregador entregava 1,5 pote de água na casa do seu chefe. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. O mesmo não acontecia com o pote rachado, que estava envergonhado de sua imperfeição e sentia-se imprestável por não ser capaz de realizar sua tarefa por inteiro. Após perceber que, por 2 anos, havia cumprido pela metade a sua missão, um dia o pote rachado falou para o homem à beira do poço. Estou envergonhado e quero pedir-lhe desculpas. Por quê? Perguntou o homem. De que você está envergonhado? Nesses 2 anos, eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga, porque essa rachadura, no meu lado, faz com que a água vaze por todo o caminho da casa do seu senhor. Por causa do meu defeito, você tem que fazer esse trabalho e não ganha o salário completo dos seus esforços, disse o pote. O homem ficou triste pela situação do velho pote e, com compaixão, falou: Quando estivermos voltando para a casa do meu senhor, quero que observe as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens à beira do caminho e isto lhe deu certo ânimo. Mas, ao fim da estrada, o pote ainda se sentia mal porque tinha vazado a metade e de novo pediu desculpas ao homem por sua falha e o homem lhe falou com doçura. Você notou que pelo caminho só havia flores do seu lado? É que eu, ao perceber o seu defeito, tirei vantagem dele e lancei sementes de flores no lado em que você estava. E cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava. Por 2 anos, eu pude colher flores para enfeitar a mesa do meu senhor. E se você não deixasse vazar a água, ele não poderia ter as flores para perfumar sua casa. Programa Gotas de Luz. Mais uma vez, estamos juntos. No programa de hoje, o título Valores e Autoconsciência. A historinha que você acabou de ouvir tem o título O Valor de Cada Um. E em cima desse tema, nós vamos fazer a primeira pergunta para a Dona Carmen. O que representa nossa existência humana, Dona Carmen? Veja bem, a nossa existência humana é verdadeiramente um constante desafio, propondo-nos esforço e determinação para a luta em afirmarmos nossos valores em prol de nosso crescimento pessoal. Nesse desafio, Neudair, nessa luta em desenvolver nossas aptidões, nossas potencialidades, nossos talentos, nossos valores, toda vez que temos uma ação restringida, impedida, interceptada, ou ainda quando, não entendendo uma situação, uma circunstância, bloqueamos nossa faculdade de produzir, de agir, perdendo-nos no emaranhado dos receios e das incertezas, dos medos, das omissões, etc. Cabe-nos, portanto, raciocinar, refletir, logicar, não é?
para agirmos, para medir as possibilidades e produzir, trabalhando pelo aprimoramento interior, a chamada reforma íntima para melhor, que é responsável pela harmonia psicofísica, quer dizer, espiritual e física, do nosso processo evolutivo. E na segunda questão, eu pergunto para a senhora: como devemos agir e trabalhar nessa luta desafiadora? Veja bem, descobrindo-nos herdeiros de nós mesmos, nós nos trabalhamos, nos lapidamos, nos modificamos para melhor, a fim de crescermos emocionalmente, amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas, ideais e planos, a cuja realização nos empenhamos, nos entregamos. Reconhecemos as próprias dificuldades e esforçamo-nos para superá-las, evitando a autocompaixão anestesiante, quão deprimente, do não entusiasmo, do desânimo, que sempre leva a estados doentios, estados enfermiços. Identificando os valores que nos são específicos, que nos são próprios, tornamo-nos vulneráveis à dor, sem nos deixarmos vencer. À alegria, sem esquecermos os deveres, e compreendemos que o processo da evolução é todo assinalado por vitórias como por derrotas, que passamos a considerar como experiências que contribuirão, sim, para futuros acertos. Cada um de nós tem os seus próprios e únicos defeitos, mas isso não deve nos impedir de dar utilidade à nossa vida, como vimos na historinha do pote rachado de hoje, não é? Se é verdade que temos nossas fragilidades, nossas fraquezas, também é verdade que temos algum valor. O importante é que busquemos conhecer igualmente nossas imperfeições e nossos valores. Aos valores já adquiridos, devemos dar o devido reforço e, aos defeitos, a devida atenção para transformá-los em virtudes, como o caso do pote rachado da historinha de hoje. Agindo assim, não nos deteremos à beira do caminho, a lamentar das nossas limitações, mas agiremos rápido para superá-las e seguir adiante. Se você está triste ou sentindo-se infeliz ou inútil, lembre-se que o Criador, Deus, confia em seu potencial, senão ele não teria criado você. E lembre-se ainda que a cada manhã ele, Deus, lhe renova a oportunidade de crescimento, apostando que cada um de seus filhos tem seu próprio e único valor. Pense nisso. E, dona Carmen, como poderíamos denominar esse comportamento? É um comportamento do verdadeiro processo psicoterapêutico, quer dizer, de tratamento psíquico espiritual, que faculta, que proporciona o equilíbrio, auxiliando-nos a eliminar os obstáculos, tais como as enfermidades reais, psicossomáticas, imaginárias ou
traumas que se apresentavam perturbadores. Processo esse que nos leva inevitavelmente a um comportamento desafiador, qual seja o da identificação, o do descobrimento das elevadas potencialidades, poderes, talentos, forças, capacidades de que dispomos para enfrentamento com a própria consciência, é a autoconsciência. Perguntaríamos então, por que tudo isso assim ocorre? Porque também ocorre que o ser humano está destinado à conquista de sua realidade divina, não podendo impedir a essa fatalidade. E como agir conscientemente frente a tão grande desafio? Nesse trabalho, o despertar da consciência impõe discernimento, entendimento, critério, juízo, para que se possa compreender quais as propostas relevantes, as propostas mais importantes para a saúde mental e saúde emocional, consequentemente também a saúde de natureza física, por ser esta o efeito daquelas outras formas, da mental e da emocional. O momento de conscientização, isto é, o instante a partir do qual conseguimos discernir, entender, compreender com acerto, equilibradamente, nos permitirá avaliar o bem e o mal, o certo e o errado, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Essa conscientização nos permite eleger, escolher, decidir como diretrizes de segurança aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral, tranquilidade. Essa consciência é a força nascida nas experiências evolutivas a exteriorizar-se em forma de ações. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Estamos retornando com o programa Gotas de Luz. O título do programa de hoje, Valores e Autoconsciência. Na última questão, ouvimos a Dona Carmen nos explicar sobre essa busca do conhecer-se, do identificar e saber distinguir o certo do errado e como agir conscientemente frente a esse desafio desse autodescobrimento, desse autoconhecimento. E eu pergunto agora, Dona Carmen, seria esse o mecanismo de detectarmos nossos defeitos ou imperfeições e corrigi-los? Veja bem, ao conseguirmos, portanto, a disciplina da autoanálise mental, descobrimos, a pouco e pouco, o mundo de tendências, de desconfortos, de frustrações, de ansiedades e de conflitos em que nos encontramos mergulhados, realizando, mediante a autorrenovação, quer dizer, a reforma íntima, o trabalho de corrigir o que se apresenta perturbador, aprimorando aquilo que pode ser alterado, superando o que seja possível, factível de conseguir-se. O ser humano é vida em expansão no rumo do infinito. Nós, espíritos imortais, momentaneamente cercados de sombras e envoltos em tormentos de insatisfação,
podemos canalizar todas as energias decorrentes dos instintos básicos para os grandes voos da inteligência, superando os patamares, os degraus mais primitivos da evolução, com os olhos voltados para a realidade superior, a realidade transcendente. Agigantamo-nos, quer dizer, crescemos espiritualmente cada vez mais e descobrimos as infinitas possibilidades, valores que nos estão ao alcance, conscientes da grandeza em nós existente, que aguarda somente o desabrochar. No passado, buscávamos Deus entre os holocaustos, as oferendas, os incensos, os cultos e os cantos. Era necessária uma representação semimaterial, apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. Atualmente, Neudair, as nossas relações com a divindade têm caráter introspectivo. Se antes a nossa busca se concretizava na exterioridade das coisas, hoje, porém, a fazemos em espírito e em verdade, ou seja, na essência, no imo de nós mesmos. A introspecção, processo pelo qual prestamos atenção a nossos próprios estados e atividades internas, conduz as criaturas a se identificar com a maior de todas as fontes de poder do universo, Deus, manifestação onipresente em todas as suas criações. Voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres humanos, por possuírem o hábito de ocupar mais seus sentidos com as impressões externas do que com as realidades interiores das coisas. Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso, na ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora e nutrindo-se energeticamente só desses estímulos físicos. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. E é dessa forma que farão pontes ou conexões entre o mundo interno e o externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da vida interior. A busca às fontes de crescimento e renovação espiritual inicia-se vivendo para fora e aos poucos tomando consciência da vida em si mesmo. Portanto, tudo está perfeito na criação universal. Viver exteriormente não exclui viver interiormente. São etapas interligadas de um longo processo de aprendizagem evolucional. Perceber, no entanto, a verdadeira realidade do mundo que nos rodeia é fator imprescindível para vivermos bem na intimidade de nós mesmos. Nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel se desenvolve dentro de nós mesmos, nas atividades recônditas
dos pensamentos, dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. Interiorizar-nos na introspecção, vivendo cada vez mais a plenitude da vida por dentro, faculta-nos observar o que somos, quem somos e o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Facilita também nossa percepção entre o real e o imaginário, diminuindo as possibilidades de iludir-nos ou fantasiarmos fatos e ocorrências. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tomar contato com Deus em nós possibilita trazer à nossa visão atual uma translúcida consciência que nos permite reavaliá-la convenientemente. Faculta igualmente localizar os enganos e reformular percepções, para que possamos identificar a realidade tal qual é, pois viver ignorando o significado de nossos atos e impulsos é desvalorizar o nosso processo evolutivo, passando pela vida na inconsciência. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos escutar a verdade que Deus reservou para cada uma de suas criaturas. Também, no cultivo desse reino, aprendemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra intensamente. Paulo de Tarso escreve aos Efésios que ele, Deus, ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Buscar a Deus com os olhos do coração, na expressão paulina, é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreveu em todos os corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante e entregarmos-nos a partir daí à sua orientação e sabedoria, sem restringir-nos a resultados esperados. Essa a forma mais consciente de introspecção. E como conquistarmos a consciência de nossos recursos para tal desafio? Como ter a consciência dessa busca interior, Dona Carmen? Olha, nossa consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, abnegação, altruísmo, solidariedade, tolerância, que objetivam o bem do próximo, por consequência, o nosso próprio bem. O esforço para adquirirmos hábitos saudáveis nos conduz à conscientização dos deveres e às responsabilidades pertencentes à vida. Herdeiros de nós mesmos, das experiências do passado transatas, nós evoluímos por etapas, adquirindo novos recursos, corrigindo erros anteriores e somando conquistas. A autoconfiança, quer dizer, a confiança em nós mesmos, nos leva ao encontro de Deus no mundo íntimo, no chamado Reino de Deus, que são os talentos, os valores, as potencialidades em nós, a grandiosa finalidade para a qual existimos, convidados, desafiados, solicitados à superação dos impedimentos transitórios que parecem nos asfixiar, nos sufocar.
Nesse admirável esforço de autoconscientização, surge o conhecimento de como somos, o valor de cada um e de como nos encontramos, descobrindo nossas próprias deficiências, mas igualmente as incontáveis possibilidades que desfrutamos. O maior sentido de nossa encarnação é a conscientização da riqueza de nosso mundo interior. Somos essências divinas em busca da perfeição, cujo caminho é o autodescobrimento. Aqui estão algumas afirmações que, se observadas com atenção, poderão nos ajudar a reconquistar a autoconfiança perdida. Primeiro, somos potencialmente capazes de tomar decisões sem ter que recorrer a intermináveis conselhos. Possuímos uma individualidade divina, completamente distinta da dos outros. Fazemos as coisas porque gostamos, não para agradar as pessoas. Encontraremos sempre novos relacionamentos. Por isso, não temos medo de ser abandonados. Usaremos constantemente de nosso bom senso. Portanto, as críticas e as desaprovações não nos atingirão com facilidade. Tomaremos nossas próprias decisões, respeitando, porém, as dos outros. Confiaremos na luz maior que há em nós. Ela sempre nos guiará pelos melhores caminhos. Certa vez, Neudair, um pai desesperado trouxe seu filho até o mestre para que fosse curado. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Devemos, pois, todos nós juntos, aproveitando dessas palavras, repetir: Senhor, ajuda-nos em nossa incredulidade, cientes de que depende exclusivamente de nossa vontade vencer os obstáculos da baixa estima que nos impedem de alcançar a plenitude das realizações pessoais. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Programa Gotas de Luz. No programa de hoje, valores e autoconsciência, os mecanismos para buscarmos dentro de nós mesmos a solução para os desafios da vida, o autoconhecimento. Dona Carmen, como nos fortalecermos diante desse desafio? O homem que se conquista supera os mecanismos de fuga para as drogas, para o suicídio, para as omissões, etc. Os mecanismos de transferência de responsabilidade, de rejeição e outros mais, para enfrentar-se sem acusação, sem justificação, sem perdão. A conquista de si mesmo é obtida, é conseguida mediante o querer. Jesus afirmou que se podia fazer tudo quanto ele fez, se quisesse, bastando empenhar-se e entregar-se à realização. Para tanto, seria necessário a fé em si mesmo, a fé nos valores intrínsecos, que seriam desenvolvidos a partir do momento da opção. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. É o ser sobrepujando o ter. É a autovalorização
e autodescobrimento não egoísta. É o amadurecimento psicológico, emocional e afetivo. É ação de comportamento altruísta, transpessoal, comunitário. Viver felizes segundo as necessidades da humanidade é viver com naturalidade, ou seja, participar efetivamente na sociedade, usando o nosso jeito natural de ser. Todos nós fomos abençoados com determinadas vocações, e o mundo em que vivemos precisa de nossa cooperação individual para que possamos, ao mesmo tempo, desenvolver nossas faculdades inatas na prática social e aumentar nossa parcela de contribuição junto à comunidade em que vivemos, no aperfeiçoamento da humanidade. Possuímos talentos que precisam ser exercitados para que possam florescer, mas poucos de nós damos o real valor a essa tarefa. Esses mesmos talentos estão esperando nosso empenho de se dar força, a fim de colocá-los em plena ação no intercâmbio das relações com as pessoas e com as coisas. Não podemos, então, olvidar, esquecer, que viver no mundo é entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos, reconhecendo que cada um dá o que tem, vive do jeito que pode, percebe da maneira que vê, admitindo que, por se tratar de tendências, talentos e vocações, todos nós temos a peculiar necessidade de ser como somos e estar onde quisermos na vida social. E, dona Carmen, quais as consequências da tomada de decisão em rompermos com as condições inquietadoras das limitações físicas, intelectuais, enfermidades, obstáculos, desilusões, etc.? Olha, o perceber de nossos limites e conflitos faculta uma melhor avaliação da nossa fragilidade, propiciando-nos, ensejando-nos a tomada de grande estima por nós mesmos, a autoestima, o autoamor, levando-nos ao trabalho pessoal e intransferível, exigindo interesse, esforço consciente e pleno pela conquista da harmonia, antegozando, desfrutando passo a passo a alegria de cada degrau conquistado e daqueles que deverão ser vencidos. Brota e rompe no íntimo a alegria de viver, descobrindo-se quanto se é útil ao contexto social e como é importante a contribuição que se pode oferecer à sociedade, a fim de que outros igualmente encontrem o caminho da autorrealização. As limitações, as doenças, somente são impedimento para quem se recusa à alegria de existir e receia enfrentar a situação embaraçosa, a conjuntura que considera limitadora para a sua felicidade. O mundo atual busca uniformizar as pessoas,
sem perceber que a própria natureza é contra a padronização, pois ela mesma procura preservar a harmonia da criação, mantendo as diversidades entre os seres vivos. Somos também natureza. Todos temos características particulares. Embora existam em nós inúmeras habilidades comuns, a peculiaridade é um selo divino impresso na alma imortal. Querer ser igual a todos é uma forma muito estranha e contraditória de viver. Não podemos traduzir o interno pelo que vemos no externo. Trazemos na intimidade uma singularidade só nossa. Todos somos diferentes e o sucesso de uma vida plena é nos expressarmos diante do mundo usando nossa originalidade. A inteligência cósmica nos dotou, desde a criação, de dons e talentos necessários para darmos ao universo a nossa cota de participação. A maior tarefa que nos cabe na Terra é aceitarmos naturalmente a atual condição evolutiva e nos realizarmos, manifestando a nossa verdadeira individualidade de filhos de Deus, em processo de crescimento, designados a cumprir os planos divinos que Ele, Deus, arquitetou para cada um de nós. Pode-se viver com equilíbrio, mesmo que seja sob limitações, enfermidades? Sim, quando consideramos essas limitações, essas enfermidades superáveis, vencíveis. Quando se crê que a enfermidade, a limitação, etc., são uma desgraça, ei-las que assim se manifestam, gerando embaraços e até imobilizando o paciente. Se, no entanto, a visão é otimista e rica de resignação, consciente, dinâmica, ativa, que não se submete ao seu impositivo, mas luta por superá-las, transforma-se em experiência positiva para que os objetivos existenciais, isto é, da existência humana, sejam alcançados. Podemos exemplificar a superação, a vitória consciente das limitações, das enfermidades, dos obstáculos, lembrando-nos de Jerônimo Mendonça, de Ituiutaba. Jerônimo libertou-se do corpo físico aos 50 anos de idade, em novembro de 1989, tendo estado em nossa cidade, no Monte Alto Clube, transportado em seu leito ortopédico, dando-nos testemunho de autoconscientização e direcionamento de seus divinos valores em prol da autoestima e amor ao próximo, com a sua presença alegre, com suas sábias palavras e consoladoras palavras, a todos esclarecendo e envolvendo em salutar magnetismo terapêutico e libertador de consciências. O gigante deitado, como era chamado, permaneceu durante 50 anos aqui no planeta Terra, encarcerado num corpo físico de inúmeras limitações e enfermidades que o não abateram,
não o venceram, porque, comandado por hercúlea força interior espiritual, mantendo-o autoconsciente, conhecedor de si mesmo e autoconfiante na superação de impedimentos físicos transitórios, bem como fortalecendo-o em luta desafiante, otimista, dinâmica, ativa, em prol do próximo e, consequentemente, de si mesmo, na conquista progressiva e dinâmica de sua realidade divina, seus valores, sua potencialidade, sua transcendência, na certeza de uma vida futura de bem-aventuranças e plenitude espiritual. Desde a infância e adolescência, foi marcado por profundos sofrimentos nas articulações ósseas, em progressivo enrijecimento doloroso, que o impediram de continuar o curso primário. Firme no propósito em instruir-se cada vez mais, a tudo superando com esforço e boa vontade, cursou uma dureza como ouvinte, por ter seus braços, mãos e dedos completamente imobilizados pelo enrijecimento ósseo. Aos 19 anos, locomovia-se com muletas e, em seguida, em cadeira de rodas. E, finalmente, durante 30 anos, em leito ortopédico, devido ao curvamento e enrijecimento da coluna vertebral, perdendo gradativamente a visão dos 2 olhos, que o impediu de ler e apenas ouvir e falar, o que empreendia com lucidez e eloquência, através de pensamentos, sentimentos e palavras consoladoras e libertadoras, fortalecido pelo conhecimento da doutrina espírita e inspiração de espíritos superiores. Ocultava seus problemas como exemplo vivo de abnegação, sacrificando seus próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades alheias. Ditava seus livros para que fossem para a gráfica e vendidos, e cuja renda era destinada às obras assistenciais por ele fundadas, tais como Creche ou Lar Espírita Pouso do Amanhecer, Centro Espírita Manuel Silva, Primeira Feira do Livro Espírita de Ituiutaba, gravações em discos de mensagens por ele ditadas, Gráfica Espírita Dr. Cair Barchutel, Biblioteca Espírita, viagens de palestras por todo o Brasil em leito ortopédico, divulgação da doutrina espírita através da TV Pontal de Ituiutaba e radiodifusora de Ituiutaba, visitas e orientações aos detentos de sua cidade. Dona Carmen, então vamos para a conclusão do programa Gotas de Luz de hoje. É importante a autoestima? O auto-amor não egoísta? Veja bem, a autocompaixão e a autocomiseração têm que ceder o passo à autoestima, à autovalorização, de forma que todos os investimentos da vida sejam convidados a realizar as funções para as quais existem nos diversos painéis da vida. E esse desempenho resulta da contribuição do ser humano, que está sempre convidado a mudanças, à reforma íntima, crescendo com as conquistas realizadas e encontrando novos campos a selecionar, a joeirar, o que o torna mais digno de viver. É sempre possível transformar limite em harmonia, falta
em completude, ausência em esperança. Dependendo de cada um, aquilo que é escassez, de alguma forma, poderá converter-se em lição de vida, proporcionando equilíbrio e prazer. Buscar a terapia da autoconsciência constitui um recurso valioso para a aquisição da saúde, progresso, harmonia. O espírito é o arquiteto seguro do próprio destino, por meio das condutas que se impõem. O ser desempenhará sempre um papel fundamental para a própria recuperação, qual o da autoconsciência, da conquista de si mesmo, para que a saúde real, o progresso e a paz legítima se lhe instalem nos painéis existenciais, facultando-lhe a alegria de viver. Encontramos em muitas passagens do Novo Testamento as expressões despertar, acordar, levantar, todas se referindo à questão do adormecimento característico dos seres humanos. O processo da evolução se faz da inconsciência para a consciência, do estar para o ser, da razão para a intuição, do transitório para o permanente. O eminente Leon Denis afirmou que o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal, desperta no hominal e sublima-se no angelical. Esse pensamento filosófico, relacionado com evolução e eternidade, é de fundamental importância para a compreensão de nosso progresso espiritual. As admoestações de Jesus Cristo aos que não ouviam nem enxergavam, para que tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir, nada mais eram do que a mensagem do despertamento para a vida maior. Quando Paulo disse aos Efésios: ó tu que dormes, desperta, não estava apenas conclamando as criaturas ao erguimento do corpo físico, mas também ao da visão interior de todas as almas imortais, com vistas à expansão da consciência de cada uma delas. Não podemos exigir que todos tenham a mesma visão, que todos tenham a mesma audição, porque entendemos a diversidade da compreensão humana. Somos almas com traços de caráter ainda diminutos em relação à autoconsciência, porém destinadas a uma lucidez interior cada vez maior, rumo aos mundos superiores espalhados pelo universo. Não nos esqueçamos, todavia, de que no homem se encontra o microcosmo, que, em síntese, é o retrato do macrocosmo. Tudo está em tudo, e todas as partes unidas fazem o todo. Levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Quer dizer, não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para acordar e aprimorar as coisas de dentro. Saiamos, portanto, do estado de dormência, inconsciência e imobilidade espiritual em que transitamos e despertemos nossos potenciais internos. Quando despertarmos nossa consciência, transformaremos o mundo em nós e então perceberemos que não eram propriamente nossos conflitos que nos incomodavam, e sim a nossa maneira de vê-los. Para que os nossos ouvintes possam se aprofundar no assunto de hoje, quais foram as obras consultadas? Muito bem. De Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Amor, Imbatível Amor. O Despertar do Espírito. Momentos de Consciência. De Herculano Pires, O Homem Novo.
de Maria Gertrudes Maluf, né? Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra. De Vinícius, Nas Pegadas do Mestre. De Lourival Lopes, Gotas de Esperança. De Francisco do Espírito Santo Neto, o Espírito Hamed, Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma e Um Modo de Entender, Nova Forma de Viver. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Deus está dentro de você. Você é uma lâmpada. E Deus, a grande corrente que produz luz por você. Quanto maior a capacidade da lâmpada, mais passa da grande corrente e maior é a luz. São grandes as suas obras e sucessos quando deixa a grande corrente ativar a sua inteligência e as forças vivas do seu espírito. Você até mesmo se surpreende com o muito que pode fazer. Então, agora mesmo, deixe que Deus se manifeste em você. Aumente a sua capacidade, a bagagem positiva que realiza os seus sonhos e ideais. Compreender que Deus está dentro de você é o maior passo que você pode dar em sua vida. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.